Olá, meus queridos alunos, sejam todos aí bem-vindos, né? Mais uma aula do nosso curso, né? Aqui no UPM, é um prazer poder recebê-los e vamos aí aprofundando cada vez mais nos 10 processos de gerenciamento de projetos que geram planos. E agora, essa aula específica, eu quero sintetizar boa parte das informações que se repetem ao longo do PMBOK, né? Como são 10 processos que geram planos, evidentemente tem muita coisa que se repete. E o meu objetivo com vocês é tentar eliminar essa repetição desnecessária. Então, observe, às vezes eu repito conceitos. Isso é intencional, tá? Se eu estou repetindo é porque é um assunto muito importante. Tem coisa que às vezes é necessário falar novamente porque ela acontece em várias áreas de conhecimento. Agora tem outras que é totalmente desnecessário. Então não vou ficar voltando nele mais. Então o momento é de tratar nele agora, ok? Isso permite que nós possamos ganhar velocidade, possamos focar no que realmente interessa, principalmente para quem está estudando para certificação PMP e CAPM, ok? Nessa aula específica eu quero abordar aspectos em comum dos 10 processos que geram planos do projeto, ok? Então, quais são as entradas em comum entre eles, ferramentas e técnicas, saídas em comum entre esses processos? Com isso a gente já elimina talvez 60%, 70% das informações, ganhando cada vez mais velocidade e assertividade. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo aqui em relação a esse curso, ok? De facilitar as coisas para vocês, de mostrar o caminho das pedras e demonstrar o que realmente interessa em relação ao estudo para a certificação PMP e CAPM. Né? Bom, primeiro então abordando aí sobre entradas em comum entre esses 10 processos. Por favor, é importante também que você conheça esses processos, dá uma olhada no PMBOK. Quais são esses processos? Por exemplo, pega o processo de desenvolver o plano de gerenciamento de projetos. Olha lá a figura, entradas, ferramentas e técnicas, saídas. Faça a mesma coisa dentro do escopo, planejar o gerenciamento do escopo. A mesma coisa em planejar o gerenciamento do cronograma e assim sucessivamente, de maneira com que você possa confirmar as informações que eu estou passando aqui para vocês. É importante isso, ok? Não torne esse processo simplesmente passivo, onde eu transmito conhecimento. É necessário com que vocês avaliem, né, o que eu estou falando, certifiquem disso que eu estou falando, se é verídico, se é verdadeiro, e me questionem também, né, se for necessário. Olha, Moisés, eu não concordo com aquilo, às vezes o PMBOK está falando algumas coisas diferentes. Eu notei, né, na versão do PMBOK que eu estou trabalhando atualmente, notei alguns pequenos erros. E aí depois eu fui confirmar essas informações na versão em inglês, então pode ter algumas questões que requerem nosso esclarecimento aí, mas isso eu vou deixar para vocês me procurarem, ok? Então eu corrigi no meu material em relação, fazendo essa revisão, olhando o PMBOK em português, olhando o PMBOK em inglês, confirmando, né, essas informações, e eu trouxe a informação correta aqui para o meu material, né, que eu compartilho aqui com vocês. Bom, vamos lá. Em relação às entradas aqui do processo. Primeiro, já mencionei isso, falo de novo. Termo de abertura, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais são entradas em todos os processos que geram planos, nos 10 processos. Aliás, ativos de processos e fatores ambientais da empresa sempre serão entradas de processos, jamais ferramenta e técnica, jamais saída. Como saída nós temos atualizações dos ativos, atualizações, né, de fatores ambientais da empresa, ok? Isso quer dizer que ou que os fatores ou que os ativos sofreram algum processo de mudança, ok? E aí vai mais uma dica importante para vocês, que é o seguinte: qualquer coisa que começa com a palavra atualizações sempre será uma saída de processo, é alguma coisa que passou por um processo de transformação, ok? Essa é a primeira dica, né? Então lembre-se que esses documentos, termo de abertura, ativo de processo, fatores ambientais, sempre são entradas em processos. Outra coisa que se repete muito: o plano de gerenciamento de projetos é entrada em todos os processos que geram planos, exceto no processo de desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, né, que fica na integração. É meio lógico isso, né? Pensem comigo, né? Que primeiro eu desenvolvo a estrutura inicial, né, do plano,
desenvolver o plano de gerenciamento de projetos. A primeira coisa que eu faço lá dentro da integração, a estrutura inicial que vai depois receber os demais planos. A partir disso, esse plano, por exemplo, vou trabalhar no plano de gerenciamento de escopo. Vai receber o plano do projeto, vou trabalhar escopo e vai sair um plano, o plano de gerenciamento de escopo que vai ser mais tarde agregado a esse plano de gerenciamento do projeto. Depois lá no cronograma, idem, ok? Então isso é uma entrada recorrente nos processos, exceto para o primeiro processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ok? Não tem, tipo assim, se falar assim, a entrada no processo é o plano de gerenciamento do escopo, não. Dentro do PMBOK vai ser o plano de gerenciamento do projeto, já com as informações de escopo e já com outras informações também que já foram construídas, ok? Em relação às ferramentas e técnicas desses processos, o que se repete? Primeiro, vamos lá. Opinião especializada e reuniões são ferramentas e técnicas de todos os processos que geram planos. Pode conferir lá, Sempre vai ter opinião especializada e reuniões como ferramenta, sugestão no caso de ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas para poder trabalhar o plano daquele projeto, no plano do projeto especificamente. Outro dado interessante é o seguinte, análise de dados é uma ferramenta técnica de todos os processos também, que geram planos, porém, nós temos uma exceção, escopo, cronograma e custo. Okay? Essa é a única exceção no caso, demais áreas de conhecimento que geram planos vão utilizar de análise de dados para poder trabalhar a questão do desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Tá? Já em relação às saídas, vamos entender um pouco das similaridades em relação a esses 10 processos. Primeiro, os processos de escopo, cronograma e custo são exatamente iguais. É o mesmo processo. Qual que é a diferença entre eles? As saídas, no caso, cada um gera o seu plano específico. O escopo vai gerar o plano de gerenciamento de escopo, cronograma, o plano de gerenciamento de cronograma, custo e plano de gerenciamento de custo. E também, no caso, o processo de escopo ainda vai gerar o plano de gerenciamento de requisitos. Então, processos exatamente iguais, porém cada um gerando o seu plano específico. Mesmas entradas, mesmas ferramentas e técnicas, e mesmas saídas, porém, cada um dentro da sua especificidade e escopo tem o seu adicional de gerar o plano de gerenciamento de requisitos, ok? Bom, o plano de gerenciamento de projetos de cada área de conhecimento é saída dos processos que geram planos, Então todo processo que gera plano, por mais óbvio que isso pareça, até mesmo, desculpa isso, gente, mas até o óbvio precisa ser dito. Então você tem um processo que desenvolve um plano, o resultado é o plano de gerenciamento daquela área específica que vai englobar o plano de gerenciamento do projeto, ok?